Olá! Cheguei chegando! Aqui é Bertê Lisboa Torres e a gente tá curtindo, ó. Curta aí, viu? Curta, like no nosso canal. Hoje a gente vai falar de uma coisa difícil. Vai ser uma tapa com luva em vocês cristãos puros. Se você não quer ouvir, saia logo desse vídeo, porque vai ser uma tapa com luva, mas com certeza vai ser algo muito importante para vocês. Sabia disso? Muito importante para vocês, porque eu vou falar, o título que eu escolhi foi: a Igreja Católica é de Jesus ou é de Marx? Eis a questão. Isso no Brasil. Há culpados ou tá tudo certo, tá tudo legal, assim? A Igreja Católica está recebendo uma série de denúncias, série de críticas em relação a isso, que inclusive vocês vão ver que não vem de agora não, essa influência dos comunistas na Igreja Católica não. E eu vou dizer assim, até sinceramente, eu sou hoje pró-católico, eu sou um cara que acredita em Deus, e acredito, fui formado na Igreja Católica e tenho até padres que são da Igreja Católica. Mas nunca percebi o que eu percebi nos últimos tempos, que estava na nossa cara e a gente cego. Vamos orar, vamos para a missa, etc. em si. Isso não serve só para a Igreja Católica, isso serve para budistas, para os taoístas, saibabas, os Seixenoye, Arte Maricari, aí os evangélicos, os espíritas, os mormons e tudo. O que eu vou falar? Mas por que o foco é maior na Igreja Católica? Porque o cristianismo é a maior religião do mundo ainda, sabia? Que em breve não vai ser, se continuar o andamento como as coisas estão. A Europa já está tomada pelo islamismo e o comunismo. As mulheres europeias foram lavadas cerebrais há décadas para não gostar, pelo empoderamento, pelo feminismo, pela ideia, para não terem filhos, para não procriarem, para não serem mães. E agora estão sofrendo porque está gerando grande quantidade de suicídio, grande quantidade de estupro e estão sem Deus. A Europa está à deriva e quem está comandando não são os líderes europeus que perderam o domínio sobre a própria Europa. Por isso que brigam com Trump. Trump descobriu essa nova ordem mundial bem mapeada há décadas. E aí eu pergunto a você, a Igreja Católica é de Cristo ou de Marx? Eis a questão. E isso eu estou falando agora no Brasil, que o alvo agora é o país extremamente cristão, como o Brasil. Querem destruir isso? É a vez? Então, antes de você fazer isso, ou você decide, vai ser uma tapa com luva, você cristão puro não vai gostar, ou vai gostar de receber uma tapa com luva. Que às vezes precisamos de puxão de orelha. E é isso que eu vou fazer. Se você não quer ouvir o puxão de orelha, desliga o vídeo agora, vá para outro, vá fazer outra coisa. Mas que você quiser ouvir e entender melhor o que está acontecendo para você agir e defender a sua religião que está a perigo de ser destruída, continue.
tiver coragem de receber uma tapa com luva, continue. Portanto, compartilhe. Vá lá, inscreva-se no canal. Vá lá embaixo, aqui embaixo. Inscreva no canal, aperte no sininho para você receber as notificações de novos vídeos desse canal, que pretende ser um canal cultural, científico, com temas polêmicos, fortes, não aquele um canal muito livre, tal. Vai ter bastante humor, vai ter bonecos como Zé Coió, o Bolsonarinho e outros. Vai ter o horário cansatírico eleitoral, onde eu vou fazer o personagem de vários políticos que a gente vê na televisão, cada um mais estranho que o outro. E as promessas deles. Então vamos lá, comente isso aí. E compartilhe. Eu sugiro que esse vídeo que você vai assistir, você assista no mínimo 4 vezes. E mande para todos os católicos e cristãos do Brasil e do mundo inteiro. Porque eles vão precisar ouvir e ver o que eu vou mostrar aqui a vocês. Eu fiz até um quadro. Um quadro para ajudar a você entender. Pergunto a você, católico principalmente. Você quer que sua igreja acabe? Você acha que sua igreja não está sendo ameaçada de acabar? Ou você acha que sua igreja católica de Jesus Cristo não está prestes a se tornar a igreja que usa a Bíblia e Jesus Cristo para ensinar Max? Você acha? Você está tão inocente, ingênuo assim? Rapaz, acorde. Só orar e ir para a missa. Você precisa agora ampliar seus horizontes e perceber. Você sabia que aquele jornalzinho que é entregue durante a missa de domingo passado, à 8, tem um texto de uma petista? Sabia? Pelo que eu me lembro, o Papa Pio, acho que foi Pio XII, colocou uma ordem papal de que todos os comunistas têm que ser excomungados, expulsos da igreja. Por quê? Veremos agora. Mas já direi agora. Porque o comunismo é uma ditadura e porque quer destruir o cristianismo. Não gerar concorrência. Cristo para eles não vale nada. Aí, para mascarar vocês estão tão bestas ainda. Me desculpe, eu também sou, porque defendi desde a década de 80 essa teologia da libertação. Que nome lindo, rapaz! Criado por um cara aqui da América do Sul e defendida pelos comunistas. Teologia da libertação, onde aquele Frei Beto, Leonardo Boff, com aquelas palavras maravilhosas, fantásticas, nos enganaram esse tempo todinho e vocês, cristãos puros, estavam no mundo da lua, assim como eu. Aí vemos a foto dos governos militares, FHC, Lula, Dilma, Temer, e posse de Maduro, posse de Fidel, aliás, funeral de Fidel Castro, ou visita a Fidel Castro, aos ditadores comunistas, onde o cristianismo não existe. Quem estava? Frei Beto estava lá. E onde é que estava tu, cristão puro, que não acordava, que estava sendo enganado? No comunismo não existe igreja católica ou religião nenhuma. Eles destroem. E outra coisa, o comunismo foi o sistema que mais matou gente no mundo inteiro. E Cristo pregava isso, era? Será que é outro Cristo? Ou é o Marx, o Gramsci? Gramsci é um comunista que fez a lavagem cerebral. A ideia da lavagem, em vez de em Cuba,
o grande, riquíssimo Fidel Castro o juntou com o maquiavélico Che Guevara e tomou a força com armas, matando gente. E quando assumiu o poder em Cuba há mais de 50 anos, criou o paredão onde matou todo mundo, cristão, homossexual, o que tivesse que era contra, matava tudinho. Sabia disso, cara? Esses caras, o Frei Beto vai para lá, visitou várias vezes, tem fotos bastante dele lá visitando coisa. Ainda tem a masmorra lá em Cuba, que ele mantém os presos que discordam dele, que não são tanto quanto eles queriam, de perigosos, não são tão líderes. Aí vai o Papa. Você já estranhou, não, Papa? O Papa começou com Bento, o Bento que era o Ratzinger, o cardeal Ratzinger. E depois, por um negócio que ninguém sabe por que foi, eu sei. Você deve saber agora. Ele não defendia a ideologia de gênero que os comunistas estão querendo impor aqui no Brasil e que perseguem psicólogas e profissionais cristãos que não podem nem falar de Cristo no Facebook pessoal. Entendeu isso? Esse Papa vai para Cuba. Aí reata com os Estados Unidos. Um ditador daquele que matou um bocado de gente. E Cristo defendia a morte das pessoas, era? Pelo que eu saiba, não. Ele criticou Trump porque ia fazer um muro entre Estados Unidos e México. Mas não criticou o Fidel Castro, ou o irmão Castro, porque em Cuba ninguém pode sair de Cuba, não. Senão é morto. Vai o barco, todo mundo querendo fugir de Cuba, criam barcos frágeis. E a polícia, a aeronáutica cubana, vai para atirar, para matar essas pessoas. Alguns chegam aos Estados Unidos. Sabia disso? Tu sabia disso? Não? Então vamos pegar essas questões reais de fato. E o Papa também agora foi para onde? Para outro país comunista, Bolívia. Recebe de presente o machado comunista com a cruz de Jesus Cristo afixada. Olha, que coisa, né? E esse Papa atual, que substituiu o Ratzinger, cardeal Ratzinger, que era o Papa Bento, que foi condenado ao silêncio. Por quê, hein? Esse Papa é a favor das uniões gays, é a favor da abertura para isso, é a favor da ideologia de gênero. É o cara bonzinho, né? Oh, existem os bonzinhos que são mais maldosos do que os maldosos declarados. Mas, felizmente, temos os bonzinhos que realmente são bonzinhos. Tem aquele que é bonzinho para lhe destruir, para lhe enganar. E tu cai na onda. Cristãos, onde é que vocês estão com a cabeça, rapaz? Acordem! E eu vou mostrar agora provas em relação a essas questões reais agora. E no final, aguardem, eu vou mostrar uma suspeita de uma denúncia que me fizeram. Suspeita. Aguardem, no final, me cobrem. Ah, lá vai. Vamos ver aqui. Eu criei aqui o título. Igreja Católica é de Jesus ou Marx? Eis a questão real no Brasil. Culpados? Há culpados? Vamos ver se realmente a Igreja Católica Brasileira está defendendo Jesus. Olha, pelo que eu saiba, a Igreja Católica é cristã, defenderia Jesus, o Vaticano deveria defender Jesus. Não é isso? Ou estou errado? Estou com um parafuso a menos, ou estou burro? Dizem que só tem um tico e teco, né? 2 neurônios. Será que falharam os 2 neurônios até que eu tinha? O interessante é que eu vou começar comparando Cristo com Marx e depois falando
do PT, os aliados comunistas brasileiros e da Igreja Católica em si. E no final vou dar uma solução para essa questão, que eu acho, vocês podem adotar se quiser. Ou podem fazer vista grossa, ou podem dizer que Herbert está errado e que a Igreja Católica está, arretada, defendendo Cristo, Deus e tudo, porque no regime comunista não tem não, Deus não, viu? Não tem Igreja Católica, budista, evangélica, mormon, Seixenoye, o que você quiser, não vai ter. O único Deus é o ditador, como é Maduro na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, o baixinho lá na Coreia, e agora era o Fidel Castro e o irmão Castro, né? O irmão, nome que é Raul Castro, parece. São só eles que são os deuses para vocês. E vou mostrar também, ineditamente, um termo que você não vai reconhecer, que ninguém disse, que eu saiba, que eu tenho visto milhares de vídeos. O comunismo é a pior forma de capitalismo. Vote, Herbert, de onde você tirou isso? O comunismo, que é um regime que é contra o capitalismo, que esculhamba o cara que ganha dinheiro de burguês, de fascista, de homofóbico, de não sei o quê, de opressor, sei lá o quê, vai ser, é capitalista? O comunismo é capitalista? Mentira, Herbert. Que é isso, rapaz? Você está viajando na maionese, está precisando fazer uma terapia braba ou ser internado. Mas eu vou provar para vocês agora. Tá bom? Vamos ver? Vamos lá. Vamos comigo, vamos comigo. Quem foi Cristo? Ele, vou fazer uma síntese, né, minha, né? Primeiro ele foi pobre. Não era? Foi pobre. Marx era rico, burguês, sustentado por uma burguesa, mulher burguesa, que era quem tinha dinheiro na época. Pedia dinheiro emprestado a quem? A quem tinha dinheiro, aos burgueses. Nunca entrou numa fábrica nem numa empresa. E criou uma teoria que faz brigar o proletariado. O proletariado é o santinho, coitado da situação. E o empresário, o capitalista, o maldoso. Aí bota o cara bem com aquela raiva. Ele, o proletário é explorado e o outro é o explorador. Aí eu pergunto, o trabalhador não recebe dinheiro não, né? Não é uma troca não. Ou é de graça? Se for de graça, era escravidão. Escravidão eu sou contra também. Mas você trabalhar honestamente e receber o seu dinheiro, o que é que tem de errado com o empresário? O que é que tem de errado com o proletário? Acorda, meu amigo. Você é associado aos sindicatos falsos que só defendem o comunismo aqui no Brasil, principalmente com a coordenação da CUT, que é beija-pé dos comunistas, Partido Comunista e dos líderes deles. Acorde, tome conta, assuma esse sindicato, assuma esses centrais sindicais, que esses caras não defendem vocês não. Eles defendem o partido que está atrás em cima lá. Acordem, vocês estudantes, esses professores doutrinadores são os piores que guerrilheiros, que um deles pode ensinar a doutrina comunista, que não vai ter educação nenhuma, praticamente só de marxista. Você podia estar na cadeia. Um guerrilheiro pode matar 3, 4 pessoas. Um doutrinador, professor, ou então sindicalista. Por exemplo, o professor pode dar 4 aulas em cada turno, de 50 pessoas, alunos, dando 200 pessoas. Num dia ele aliena 600 pessoas via Gramsci, que é a teoria do marxismo gramscista, que é via lavagem cerebral. É o que está sendo feito desde a década de 40 no Brasil. E você, intelectual, universitário, eu sou universitário disso, daquilo, se achando que está ao máximo, está sendo enganado pelo doutrinador comunista.
e vai ser usado como idiota útil. E eu quero dizer que eu fui idiota útil na universidade também. Fui dentro da universidade e fora. Até que veio a internet eu comecei a perceber as coisas, como elas eram. Eu fui um idiota útil. Ainda devo estar sendo em algumas coisas, né? Vamos lá. Jesus pregava a humildade. Marx era extremamente arrogante. Era ele o Deus dele, ele mesmo, as ideias dele. Não tem nada de humildade nele. Cristo pregava a bondade e a justiça. Marx pregava a maldade e a injustiça. Ou então justiça de poder roubar o dinheiro público. Criava lei para poder tirar o dinheiro público. A sua propriedade não é mais sua, é minha. Sua empresa não é mais sua, é minha. Sua casa não é mais sua, é minha. Seus filhos não são mais seus. Vai ser agora soldadinho do Estado. Bom, ele também pregava aqui, dizia aqui, o ódio, o sistema mais genocida da história. Enquanto Jesus Cristo pregava o amor, né? Pregava o amor, pregava o sistema para a vida, em prol da vida. Eu errei aqui, eu troquei aqui uma coisa com a outra, mas dá para entender, tá? Então ele pregava que todos tivessem direito à vida e que tivessem direito ao respeito da sociedade. Ele dizia até que os escravos eram filhos de Deus iguais aos imperadores romanos, a todos, né? Todos eram irmãos, todos eram filhos de Deus, né? Quanto Marx, a elite comunista é que presta, é que pega, pode roubar todo o dinheiro, ficar rico. Fidel Castro, meu amigo, eu vou dizer uma coisa que tu não sabe também. Por isso que vai entrar na teoria de que o comunismo é o mais perverso tipo de capitalismo. Só Herbert disse isso, até agora, que eu saiba. Fidel Castro é mais rico do que a rainha da Inglaterra. Sabia? Veja o ranking daí dos ricos da época. Era para mais ou menos o 10º mais rico do mundo. Fidel Castro. Os ditadores comunistas se tornaram os mais ricos do mundo. Onde tem ditadura, há uma riqueza concentrada e são um dos mais ricos do mundo. Exceto, por exemplo, o Bill Gates, o cara que criou o Facebook, que são geniais pessoas que criaram determinadas coisas. Tá? Mas saiba, por trás do comunismo, o comunismo é por baixo, viu? É só por baixo. Todo mundo é igual, por baixo. E lá em Cuba, você recebe uma ração de arroz, chamada poupança de alimentação, de arroz, com alguns outros incrementos, que você vai comer o mês inteiro a mesma coisa. Todo mundo é nivelado por baixo. É uma escravidão que o caba recebe pelo menos a comida, recebe pelo menos alguma coisinha. É nivelado por baixo, a pobreza por baixo. É nivelado. E ninguém pode falar nada não, como aqui na democracia, o cara bota na televisão, aqui o prefeito, o governador está fazendo isso. Se você fizer isso, pofte, paredão, é o paredão para você. Tá? Beleza? Vamos lá. Agora, o que é que o PT e os aliados criaram? Criaram a teologia da libertação, que nada mais é do que você usar a Bíblia, usar Cristo, para traduzir de uma forma marxista. Você usa Jesus, a Bíblia, o cristianismo, para traduzir de uma forma. Você traduz. Como maldosos como Frei Beto, que é um dos maiores, Leonardo Boff, que enganaram vocês esse tempo todinho. Onde é que vocês estavam, cristãos puros? Para ser enganado por esses caras, rapaz, esse tempo todo. Décadas. Inclusive eu. E fui enganado durante algumas décadas. Eu defendi a teologia da libertação. E a teologia de libertação, que é diferente, sabe para quê? Diz que o céu é aqui na terra.
Não é lá em cima, não. Não é lá no lugar de Deus como o cristianismo prega. Sabia disso? Não! É uma ideia materialista. O céu é aqui. Aí você tem que ser submisso aos comunistas para ter o céu. Na verdade é o inferno, né? Como vocês estão vendo. Então eu provei a vocês que o comunismo é a mais brutal forma de capitalismo. Porque a elite e o ditador estão ricos e podres de rico, enquanto a população está ganhando as migalhas daquilo ali. O comum a todos é só as migalhas. Lá em cima está lá. Então, escrevam aí, Herbert, nesse vídeo que eu já há muito tempo que eu digo isso, mas nesse vídeo de março de 2018, disse para a população do mundo que o comunismo é a forma mais brutal de capitalismo, tá ouvindo? Tá? Então não digam mais que essa questão lá. Vocês veem os comunistas brasileiros aqui, em Maceió, aqui em Alagoas, no Brasil. Olha, o bicho tem uma fome, tem uma dinheiromania danada, rapaz. São doidos por dinheiro. Doidos por poder para dar dinheiro. Vejam, se não são. Por isso que esse Brasil está num nível de corrupção terrível. E quem é que é a maior quantidade de presos que tem ou de condenados? São os comunistas que roubaram de tudo que é jeito, de todas as formas. E a gente vai passar décadas e não vai descobrir todas as formas. Tá? Então, o comunismo é uma formas, ou a forma mais brutal de capitalismo. Não existe comunismo de fato. Vamos lá. E no marxismo, na ditadura que eu colocando aqui, a elite é rica, a população é escrava. Há uma destruição das religiões. Por quê, hein? Porque o Supremo tem que ser o ditador. Não pode ser Deus, não pode ser Jesus, não pode ser Buda, não pode ser Sai Baba, não pode ser outro, qualquer um. Krishna. Não. Tem direito à liberdade religiosa? Oxê! E você vai ver agora os horários, você vê os horários políticos fora de época e antes de época, os comunistas todinho aparecendo. Nós defendemos os trabalhadores! Trabalhador lá na ditadura comunista não tem valor nenhum. São todos iguais, recebem a mesma miséria. Nós somos a favor das minorias, de toda a sociedade, dos direitos sociais, dos direitos do trabalhador, do direito... No comunismo, na ditadura comunista, não tem direito nenhum não, cara. Você só vai ter direito a receber uma bala se você falar. Aí ficam falando para vocês, nós defendemos a sociedade, os pobres. Pobres? Pobres vocês fazem na ditadura. É todo mundo pobre, só não os comunistas, a elite comunista. Não caia nessa onda, vocês vão entrar em horário político eleitoral. Vocês vão ter até no meu canal o horário cansativo eleitoral que eu vou botar o Zé Comuna. O Zé Comuna dizendo... Zé Comuna diz assim, rapaz, vocês vão ter carros novos, não sei o que lá. Aí o Zé Comuna pergunta à produção, não tem não lá em Cuba, é? Não? Qual é o carro mais novo em Cuba? 1947, 1950. Bom, terminando aqui, eles querem destruir a família. Por que a família, hein? Se presume. Porque a família tem a autoridade do pai e da mãe. E a única autoridade que eles querem são eles. E seus filhos vão virar o quê? Seus. De jeito nenhum, você só vai cuidar na fase de infância, tudo. Depois eles vão virar militares ou militantes a serviço dos ditadores. Só isso. Não vai ser nem mais seu. Sabia? Vamos lá.
E você vai ter, se você discordar disso, você vai ter assassinatos de você. Vocês vão lhe assassinar. Na verdade, é uma execução por pensar diferente. Você não pode pensar diferente, não. Deles? Como eles agora, os partidos comunistas, vão dizer: nós somos a favor da liberdade de expressão, todo mundo tem direito a ter sua opinião. Oxe, que nada, e vocês estão dizendo isso para chegar ao poder. Quando chegar ao poder, botar ditadura, botar aqui no Brasil, você se discordar, você vai ser morto. Como já muitos nesses governos comunistas que nós tivemos, que não conseguiram implantar a ditadura, a mídia foi censurada, jornalistas foram tirados dos lugares porque discordavam disso, mandavam tirar, senão ó, eu tiro a verba que é da propaganda do governo aí. Ou você tira esse jornalista, ou eu tiro a propaganda. Foram formas de censuras terríveis que nós tivemos nessas décadas. Aonde que estão cristãos por meu amigo? Vamos adentrar agora exatamente no que está acontecendo dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica tem que defender Jesus e é submetido ao Vaticano, centralizado no Vaticano, não é isso? Não é? É, mas não. Não é mais não. Vocês só estão orando, só estão indo para a missa, não estão olhando o que está acontecendo. Por trás dos bastidores tem freis, tem padres, tem arcebispo, bispo e talvez o Papa esteja a favor da teologia da libertação, portanto, do comunismo. Acorde! Acorde, onde é que vocês estão, rapaz? Vocês vão deixar que a Igreja Católica seja uma versão que usa a Bíblia via Cristo para ensinar o marxismo, para ensinar que não existe Deus, que não existe Jesus Cristo, que Jesus não presta para nada? Acorde, rapaz. Deus precisa de você, Jesus Cristo precisa de você. Você vai deixar Jesus Cristo ser crucificado de novo, destruído? Você atualmente mesmo, principalmente você católico brasileiro, acorde enquanto pode, porque daqui a pouco já tomaram a CNBB, já tomaram a campanha da fraternidade, estão usando a ideia gênero, a ideologia do gênero. Tem no jornalzinho de domingo passado, às 8, já tem um texto de uma petista. Você vê vários vídeos na internet de reuniões católicas com bandeiras do PT, com a foto de Lula, de Dilma, e dizendo que é golpe. E vocês deixam? Onde é que vocês estão, cara? Vocês sabem o perigo que vocês estão correndo? É de acabar com a Igreja Católica brasileira. Você quer isso? Você quer que a sua igreja acabe? Que em parte das Europas estão destruindo a igreja, sabia disso? Estão acabando, botando no chão. Nós vamos deixar ou vamos dar exemplo à Europa? A Europa perdeu Deus, não seguiu Deus, por isso que agora estão pagando o preço dessa situação. É um dos motivos. Tem outros que eu vou citar em outros vídeos. Bom, a Igreja Católica deveria defender o cristianismo e não o marxismo, nem a teologia da libertação, que é marxista, comunista, é gramscista. Que todos são iguais e o bem comum. É isso que ele deveria defender. Estão defendendo partidos que defendem só a ideologia comunista. Como é que vai defender todos iguais e o bem comum? De forma nenhuma. Vocês estão sendo enganados. Até na liturgia, até nas missas. Não são todos padres, não, gente. Ainda é uma pequena elite de freis, padres, bispos e arcebispos. Ainda é. Acorde, esses caras precisam ser excomungados. Existe parece que é chamada encíclica papal, uma decisão, uma ordem do Papa, acho que é Pio XII, que todos os comunistas têm que ser excomungados, portanto, têm que ser expulsos da Igreja Católica. Seja ele frei, padre, ou só fiel, ou só um fiel, bispo, arcebispo e até o Papa. Por quê? Porque estão defendendo o comunismo, e não quem defende o comunismo tem que ser excomungado, é uma ordem papal. E por que o Papa fez isso? Sem fundamento, foi?
Não, porque o comunismo destrói o cristianismo, destrói a ideia de Deus, destrói a ideia de Cristo. Como é que ela pode existir dentro da Igreja Católica, rapaz? O Papa não fez com fundamentação, como na área jurídica que eu sou também. O juiz tem que fundamentar sua decisão. Não pode dizer sim, condenado ou não condenado. Condenado por quê? Por isso, por isso, por isso. Não, eu defiro ou indefiro. Por quê? Por isso, isso. Ele tem que fazer. Tem que fazer. Na maioria dos casos, ele tem que fazer isso aí. Não pode simplesmente dizer isso aí, não. Vamos lá. Solidariedade. Valor tem que ser Deus. Ora, teologia da libertação acaba com Deus. Diz que é o materialismo, que todo mundo, que o céu é aqui. Então como é que Deus pode existir? Acorde, você não já viu não, rapaz, teologia da libertação, né? Lá onde você vai, ou até reuniões católicas, não? Gente dizendo isso? Não viu não, foi? Tá cego, tá com problema, como eu tive há muito tempo em relação a isso, essa cegueira. Né? Bom, solidariedade como? Se não criou no comunismo, só tem elite lá em cima cheia de dinheiro, podre de capitalismo, e aí embaixo é o socialismo sem dinheiro. Você recebe um papelzinho para ter cota de comida, cota disso, cota daquilo, você não recebe dinheiro não. Se recebe, recebe. É um escravo. É um escravo. Bom, vamos lá. Tolerância mais justiça. Por que eu botei tolerância mais justiça? Tolerar as opiniões, as religiões diferentes, as pessoas que são ateias, que não são. Tolerar o homossexualismo em si, por exemplo, que é colocar, não quer dizer que se concorde que é sadio, é diferente. A igreja pode achar que não é. E o Rasting achava que não era sadio. Mas é uma posição dele. É a posição da igreja católica, que era colocada. Se você não concorda, não vá para essa igreja, ou vá para outra que concorde, etc. É um direito de cada um. Você tem liberdade no Brasil de fazer isso. E justiça por quê? Porque Jesus Cristo, quando encontrou mercenários dentro de um templo, que não era nem católico, mas para ele estava Deus ali presente, que era o templo, estavam fazendo comércio dentro do templo, o Jesus Cristo, que só fazia o bem, que fazia o bem e fez o bem também, e que só falava o solidário, palavras lindas, defendeu Maria Madalena de ser apedrejada e morta aqueles caras que iam matá-la, dizendo assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo soltou a pedra, e ela disse para Madalena, você pecou, mas siga daqui para frente sem pecar. Ele tolerou e fez justiça. E Maria Madalena, pela história da Bíblia, se tornou uma grande adepta de Jesus Cristo. Né? Vamos lá. Ajuda a vida de todos, ajuda de todos. Se puder garantir a vida de todos, melhor. É o que o cristianismo defende em si, mesmo que ele defenda também em alguns países cristãos a pena de morte. Por quê? Porque ele entende o seguinte, aí você diz, então ele não está defendendo a vida. Tá. Você já imaginou uma pessoa psicopata, já tem vídeo meu sobre psicopatia, que é psicopata, o cara mata com 16 anos, aqui teve um cara em Maceió, que mais ou menos, assim, vou dizer, em termos gerais, com 16 anos ele já tinha matado mais de 10 pessoas. Imagine quando ele tivesse 30. Imagine que de 16 para 30 eles ficam cada vez mais acostumados a matar. Então, se ele matava, vamos supor, 10 por ano, ele vai matar 20 por ano, depois 30 por ano, 40 por ano. Quantas vidas aí alguém chegou e matou ele? Quantas vidas foram poupadas com a morte desse cara? Por isso que tem cristãos que defendem a pena de morte, porque existe psicopatia e, nesse caso aqui, a esquerdopatia. Tem gente que só vai com morte. Né? É outro tema que a gente pode discutir, polêmico, para colocar. Ainda tem o segredo que eu vou contar para vocês, que vocês católicos talvez não saibam, e é uma denúncia só, e eu não sei se é verdade. Apenas é uma possibilidade que a Igreja Católica colaborou para a existência
para a existência inicial do PT. Rapaz, Herbert, será verdade isso? Eu não sei, mas é uma suspeita. Vamos ver, vamos lá. Terminando aqui, eu boto a solução. A solução para mim seria a ação atual dos cristãos puros. Isso é uma opinião minha. Vocês devem deixar só de orar, rezar, ir para a missa. E aquele dinheiro que você dá durante a missa, será que ela vai para a Igreja Católica mesmo, para os padres? Preciso pensar. Porque o PT está todo aparelhado dentro da Igreja Católica. E você sabe que esses 4 partidos comunistas têm um cheiro bom para dinheiro para caramba. Tira de tudo que é lado. Tudo que é lado. Comece a pensar sobre isso, se o dinheiro verdadeiro que você está dando está indo realmente para a Igreja Católica. Acorde! É tão chato, né, dizer essas coisas para você, essa tapa com luva, viu? Mas eu estou de alma lavada. Porque eu estou dizendo uma coisa gravíssima, que se você não fizer nada, a Igreja Católica vai acabar no Brasil, virando um setor dos comunistas, do PT e dessa turminha que defende a não existência de Cristo, a destruição de Cristo. Por isso que aquelas passeatas gays botam Cristo crucificado zombando dele. Uma falta de respeito, que ali devia ser um crime federal, de intolerância religiosa. Cadê o Ministério Público Federal, meu filho? Não fez nada. Cadê vocês da CNBB, da direção da Igreja Católica, que não processaram essas pessoas? Aonde é que está? Cadê vocês da Igreja Católica que não processaram o cara nu que veio com a imagem da Nossa Senhora Aparecida e raspou a imagem da Nossa Senhora Aparecida? Vocês nem botaram processo contra o cara. Vocês da Igreja Católica, da direção, cristãos puros, cristãos independentes, você que vai para a igreja, por que vocês não exigiram deles isso? E eu pergunto, por que eles não fizeram nada? Tá aí as passeatas gays zombando de Jesus Cristo o tempo todinho, e essas entidades que deveriam, que são entidades oficiais, legalizadas, não fizeram nada. Por que será, hein? Por que será? Por que será que as entidades oficiais da Igreja Católica não fizeram um processo contra aquela exposição da mãe? A pedofilia é condenada no cristianismo. A exposição de figuras cristãs zombando aquilo ali. Não fizeram nada. Por quê? Alguém sabe dizer aí de casa? Estou tentando ouvir. Por quê? Ficaram só os cristãos reclamando, os cristãos puros. E a igreja fez o quê? A igreja, eu estou falando, as entidades oficiais da igreja que deveriam elas fazerem esse processo. Nada. Para a vista que foi, nada. Omissas. Mas omissas porque querem ou não querem? Eis a questão. Omissas propositalmente ou não propositalmente? E vocês, cristãos puros, aonde é que vocês estavam? Que não exigiram das entidades católicas um processo contra essas pessoas, que essas pessoas fossem presas, esse ator fosse preso. Esses atores, foram vários atores, chegaram lá, chamam de ator, para mim é um desartista, não é um artista. É um desartista. Eu que já fiz 14 filmes, faço curso de formação de ator, legal, para isso aí, para cinema, teatro, TV. Para mim é um desartista, um cara desse. Esse cara não merece respeito nenhum da classe artística. Bom, então eu sugiro que cumpra uma ordem papal. Está aqui, ordem papal. Excomunhão de todos os comunistas dentro da Igreja Católica. Sejam fiel, sejam padre,
um bispo, um arcebispo, um papa, o que tiver defendendo o comunismo está a ordem papal. Tem que ser expulso. Tem que ser excomungado. Vocês não vão exigir isso, não, é? Vão ficar esperando o quê? Você devia exigir do Papa que viesse aqui para colocar contra o MAN, contra a expulsão do MAN, protestar contra a Intereclesial lá em Londrina, em janeiro, que foi denunciado pelo vídeo do Bernardo Caster, mostrando lá as bandeiras do PT e tudo. E tem vários vídeos assim mostrando. Até nas PUCs, Pontifícias Universidades Católicas, reuniões cristãs comunistas. Você vê lá alunos reclamando como é que numa universidade católica tem reunião comunista. E vocês vão ficar parados? Por quê? Desculpe a tapa com luva, desculpe eu estar sendo bastante duro com vocês. Mas eu estou sendo duro comigo mesmo também. Que eu também era esquerdista. Me dê uma tapa com luva aqui. Dei. Doeu. Doeu. Bom, exigir seguir Jesus e nunca Marx. Nunca teologia da libertação. Essa teologia tem que ser colocada no lixo queimado. E é uma pena que se transforme em lixo, porque lixo ainda é reciclável, reutilizável e reprocessável. Isso deveria ser extinto da existência da Terra. Entendeu? Extinto. Colocado para o espaço. O lixo tem é mais respeitoso, merece mais respeito do que a teologia da libertação. Para mim, que é a minha opinião. Eu assumo. Você não assume, não? Tá com medo desses teólogos, é? Froiberto, outras pessoas? Estão defendendo isso? Que mentira eu estou dizendo? Não defende isso mesmo, não? Defende. Bom, isso serviria para libertar a Igreja Católica antes que os comunistas o façam. Entendeu? Eu sugiro que orem, rezem, vão para a missa, vão para as organizações cristãs, mas façam ação de defesa de Deus. Deus sempre defendeu todos nós. E chegou a hora de você defender Deus. E quero colocar, antes de colocar aquela denúncia, colocar também que nessa intereclesial, prestem bem atenção, cristãos puros. Foi determinado, foi feito em Londrina, tá no vídeo lá do Bernardo Costa, assistam, que iriam criar grupos de treinamento cristãos para disseminar a ideia comunista e de defesa de um partido que defendesse a Igreja Católica, tudo como era o PT, o PCdoB, PSOL, PSTU. Isso é um absurdo. E se quiser piorar ainda, você pega o Google e bota lá. Candidatos a prefeitos pelo PCdoB, PSTU e PT, PSOL. Tem vários. Como é que pode? Padre, candidato pelo PT, pelo PCdoB, PSOL e PSTU. Como é que pode? Me responda, onde é que vocês estão, cristão puro, que não veem isso? Tá bom, vou tomar água agora, porque eu vou dizer o que me disseram. Que é apenas uma suspeita. Suspeita, mas é gravíssima. Tomei a água, que é o símbolo da vida. Nós somos feitos de 70%, 80% de água. E me disseram o quê? Herbert, diga logo, meu amigo. Vai. Bom, é o seguinte, essa tapa com luva termina com isso. Me disseram que depois do regime militar, criaram-se os partidos. E tem a lei eleitoral que pregava, e também ainda prega,
que tenha tantos percentuais de pessoas filiadas ao partido, para que em estados, para que eles se tornassem partidos oficiais, legalizados, pudessem participar de eleições. No começo do PT, aí na época eu era da esquerda e conhecia várias pessoas, as chamadas pastorais católicas, que iam lá para o interiorzão, lá para o final do lá, e outras aqui em Maceió também. E eram pessoas assim, que eram pobres, né? Quer dizer, eram essas pessoas, pelo menos tinham um salário pequeno, mas eu estranhava que elas se vestiam muito bem, com roupas mais caras. Ô besta eu! E de repente, aí às vezes eu encontrava com essa pessoa e perguntava, pai, nunca mais lhe vi, como é que você tá? Como é que tá a pastoral lá? Tá legal? Eu achava que era uma coisa boa, né? Para quem tava lá, né? Aí ela disse, não, eu continuo, ainda vou lá, mas é porque eu tava na Europa, fiz uma viagem para a Europa e tal, tô voltando agora para me reciclar e tal. Aí eu pensei assim, meu Deus, como é que uma pessoa dessa, naquela época, a passagem aérea era caríssima, talvez, digamos, 7 a 10 vezes mais cara que atualmente. Como é que essa pessoa que ou tinha pouco dinheiro ou tinha salários pequenos, né? Pelo menos oficiais, que eu sabia que era me dizer, eu trabalho ali, tinha dinheiro para pagar a passagem para a Europa, estadia, alimentação, deslocamento na Europa e voltar. E sabe o que aconteceu? A informação é que essas pastorais e outras congregações também foram as que conseguiram angariar aqueles matutos, aqueles ignorantes, idiotas úteis como eu também, para se filiarem ao PT. Foi por causa disso que conseguiram criar o PT. A Igreja Católica. Então essa coisa não vem daqui, vem de uns 40 anos atrás. Se essa denúncia que colocaram para vir, se for comprovada, vocês vão estudar, cristãos me ajudem, cristãos puros, vão ver que o PT também, comprovado, foi feito também com a ajuda da Igreja Católica. Já pensou, os teólogos da libertação já estavam em ação. Agora eu vou chamar minha filha, traga a boneca para a gente terminar aqui o nosso vídeo. Vem para cá, menina, vem para cá. Atenção, comentem aí, cadê o coisa aqui? Cadê? Oi, pessoal. Inscrevam, aí, pega, inscrevam no canal, vai, pega aí. Inscrevam no canal. Escrevam. Não é aí não, é embaixo. Ei, não é aí não, é embaixo para se inscrever, rapaz. Depois embaixo. Depois eu limpo o seu computador. O cara melou o computador todinho aqui, rapaz, que negócio. Mas você é fogo, né? Vou dar uma pizza, viu? Não pode não. Ela vai pintar a mim também, né? Bom, pinto de besta, bota aqui, besta. Besta. É sério? Bote, besta. Besta no sentido de otário, viu, gente? Besta, pronto. Besta. Não sei se dá pra ver porque tá Pronto, meio ruim. dá pra ver? Besta, pronto. Eu fui besta. Vamos lá. Aperte, não. Aqui, bota aqui, né? Palhaço, né? Palhaço. Fui palhaço também. Pronto. Palhaço. Não sei se dá pra ver, mas... Não sei se não. É palhaço. Eu fui palhaço. E também aperta o sininho. Cadê o sininho? Bim, 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 bim. Boa noite, boa tarde ou bom dia, na hora que você está assistindo. Ainda falta compartilhar. Compartilhe, mande para outras pessoas também. Lembre, ó, no último vídeo do papai, lembre que a meta tem 10 likes e o papai vai mostrar 4 vídeos em um dia. Então lá, vão lá no outro vídeo. Vai tá na descrição do vídeo. Ave Maria, essa minha filha... Eu vou ser candidato a papai dela. Vou ser candidato a papai dela, para isso aí. Olha lá, besta, fui besta.
Não seja mais. Eu fui palhaço. Não seja mais. Tá? A gente está terminando o vídeo aqui de uma forma engraçada, mas aí compartilhe, assista esse vídeo umas 2 ou 3 vezes. Eu sei que ela está louca um pouquinho, mas ele vai ajudar muito a você, ajudar a Igreja Católica, ajudar a Deus, ajudar Jesus Cristo, tá? O objetivo é esse, tá certo? Muito obrigado, desculpe pela tapa com luva, mas eu acho que essa tapa com luva tem sabor de mel para vocês. Não é? Tem? Ou não?